Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, nós vamos estudar os versículos 4 a 9. 1 Coríntios 1, versículos 4 a 9. Esse é o texto, um texto pequeno, que nós vamos estudar na manhã de hoje. Nós começamos o estudo da primeira carta aos Coríntios na semana passada, estudamos até o versículo 3 do primeiro capítulo, e agora vamos estudar os versículos 4 a 9. Então diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios 1, de 4 a 9, diz assim: Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós começamos a estudar a carta aos Coríntios na semana passada, como já disse, e nós dissemos que iríamos ao longo do tempo apresentar aos irmãos alguns aspectos introdutórios relacionados a essa carta, para que os irmãos conhecessem o contexto social, o contexto religioso, o pano de fundo histórico sobre o qual essa carta foi escrita, para que os irmãos pudessem compreender melhor a carta e para que as palavras escritas pelo apóstolo Paulo adquirissem um brilho maior na medida em que fossem colocadas sobre esse pano de fundo que aponta para a realidade daquela igreja naqueles dias. Nós dissemos na semana passada que Corinto era uma cidade que tinha as mais diversas dificuldades, uma cidade onde era difícil viver a vida cristã, porque era uma cidade marcada por muito pecado. Eu trouxe uma listinha aqui sobre Corinto. Corinto era, primeiro, uma parada natural na rota de Roma para o Oriente. Daqui a pouquinho nós vamos ver o mapinha que nós vimos na semana passada. Era o caminho natural na rota de Roma para o Oriente. As pessoas passavam obrigatoriamente por ali. Então era uma cidade muito movimentada. Se você morasse em Corinto, você ia sair na rua, você podia estar morando lá há 30, 40 anos, você iria sempre encontrar pessoas novas, pessoas que você nunca viu, pessoas estranhas, pessoas que vinham de todas as partes do mundo e que paravam ali. Era um caminho comum nessa rota do Oriente para a capital do Império, Roma, e de Roma para o Oriente. Então havia muita movimentação, uma cidade que crescia muito, uma cidade muito movimentada, um centro comercial. As pessoas desenvolviam seu comércio ali, sabendo que havia muita gente. É claro, os comerciantes são atraídos para lugares onde há muita gente, e ali então essas pessoas todas se encontravam com suas ideias, com seus costumes, com seus valores e com seus pecados. Vamos ver uma outra informação sobre Corinto. Corinto era ponto de encontro de comerciantes e navegantes, era uma rota comercial. Ela ficava numa faixa estreita de terra, que separava duas partes do mar. Então, o que faziam os navegantes? Em vez deles darem a volta pelo Peloponeso, nós vamos ver daqui a pouquinho o mapa, eles passavam por essa faixa de terra, onde estava Corinto. Havia nessa faixa de terra naqueles dias uma espécie de trilho feito de madeira. Então os barcos eram colocados sobre esses trilhos feitos de madeira e eram então trazidos até o outro lado dessa faixa de terra e colocados no mar de novo. Não precisava dar a volta toda. Eles atravessavam por esse istmo, por esse pedacinho de terra, atravessavam por ali através desses trilhos. Hoje existe um canal foi aberto ali. Um canal foi aberto e hoje as embarcações passam por esse canal de um lado
para o outro. Na época não havia esse canal aberto ainda. Corinto era composta por pessoas de várias origens, pessoas de todas as regiões: Egito, Síria, Itália, Espanha, os outros países do norte da África, Palestina. Pessoas de todo o mundo se encontravam em Corinto. Logo, ali existiam as mais diversas religiões, as mais diversas tradições e costumes. Corinto era imoral, muito imoral. Era uma cidade repleta de pecado. Pessoas se prostituindo continuamente ali. Existiam cultos pagãos, o culto a Afrodite. Nós vimos na semana passada uma fotografia da deusa Afrodite. No culto a Afrodite, o adorador era convidado a se prostituir com uma prostituta cultual que prestava os seus serviços no templo daquela deusa. Então era uma cidade muito imoral. As pessoas viviam a sua sexualidade de modo aberto. As pessoas não conheciam nenhuma lei em Corinto, senão a lei dos seus próprios instintos carnais. Em Corinto as pessoas não tinham rédeas. Em Corinto as pessoas não tinham limites. Elas davam espaço a toda a sua sensualidade, a toda a sua lascívia. Elas não se continham nessa área da moral sexual. Era uma cidade perigosa nesse aspecto, e a igreja sofreu com isso também, porque a igreja de Corinto foi manchada por imoralidade dentro dela. Corinto era importante, uma cidade muito importante, porque ela era a capital da Acaia, uma parte mais norte ali da Grécia, uma região ali mais no norte da Grécia. Ela era a capital da Acaia. E quando existiam os jogos istmicos, ela era a sede desses jogos. Então os grandes atletas iam para Corinto, e ali então multidões se reuniam, e aqueles jogos eram realizados ali. Era uma cidade que atraía milhares e milhares e milhares de pessoas. E, finalmente, Corinto era próspera. E se juntar dinheiro com sem vergonhice, os irmãos sabem o que dá, né? É uma baderna total. E Corinto era uma cidade próspera, que se enriquecia a cada dia e usava esses recursos todos, o luxo, a pompa, o dinheiro, empregava em prazeres sensuais. A igreja de Corinto estava aí, nesta cidade, tendo que viver uma vida santa no meio de um povo que era talvez o povo mais sujo, moralmente falando, daqueles dias, do primeiro século. Nós temos aqui um mapinha, e aqui está um pouquinho difícil dos irmãos vislumbrarem o lugar, mas nós temos ali um balãozinho que vai aparecer agora, ali mostrando Peloponeso, ali onde está a setinha ali, mostrando a pontinha lá, ali é o Peloponeso, e logo abaixo tem Corinto, tem uma setinha que está ajudando aí está. A setinha está parada bem em cima da cidade de Corinto. Então Corinto ficava aí, nesse pedacinho. Se você pegar um atlas, hoje na sua casa, um atlas moderno, um atlas de hoje, se você procurar Corinto, você vai encontrar. Ela ainda se situa no mesmo lugar. Você vai ver lá direitinho lá a faixinha estreita de terra, né? o istmo ali bem delineado no mapa, e você vai ver lá a cidade de Corinto, ainda hoje está lá. Olhe na sua casa, no mapa na sua casa, você vai se situar e vai ver, vai compreender melhor a situação geográfica de Corinto. Muito bem, essa igreja que se situava em Corinto era uma igreja com problemas terríveis, irmãos. Uma igreja que deixou o apóstolo Paulo muito triste. Os historiadores dizem que Paulo escreveu para a igreja de Corinto 4 cartas. Nós só temos 2 cartas. Paulo escreveu a primeira carta, que se perdeu. Depois ele escreveu a segunda carta,
que é para nós a primeira aos Coríntios. Depois ele escreveu a terceira carta. Essa terceira carta desapareceu, nós não temos essa carta. E depois ele escreveu a quarta carta. A quarta carta é a nossa segunda aos Coríntios. Então nós só temos a segunda e a quarta cartas. Nós não temos a primeira e a terceira. Mas dessas cartas, nós sabemos que as três primeiras, nós temos uma delas aqui, as três primeiras foram cartas extremamente severas. O apóstolo Paulo, ele passou dificuldades terríveis no seu relacionamento, no seu trato com a igreja de Corinto, porque as pessoas não aceitavam a autoridade apostólica dele. As pessoas mentiam sobre ele. As pessoas caluniavam o apóstolo Paulo. As pessoas viviam na sua imoralidade e, além de viverem na sua imoralidade, nas suas divisões, nos seus desatinos, nos seus desmandos, as pessoas daquela igreja se achavam os crentes, a nata do cristianismo. O apóstolo Paulo escreve a eles dizendo: eu não entendo como vocês podem andar tão ensoberbecidos. Eu não entendo como vocês podem ser tão orgulhosos. Eu olho para vocês e eu vejo tantas coisas horríveis aí no meio. Eu vejo divisões, brigas, intrigas. Eu vejo desordem nos cultos. Eu vejo imoralidades terríveis, imoralidades que nem entre os pagãos nós encontramos, nem aí em Corinto, entre os descrentes de Corinto, nós encontramos a imoralidade que nós encontramos no meio de vocês. Eu vejo no meio de vocês desvios doutrinários assustadores. Tem gente aí na igreja de vocês dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Vocês estão ensinando coisas assustadoras, coisas horríveis, e no entanto vocês se julgam os melhores de todos. Vocês não têm amor uns pelos outros. Vocês se odeiam uns aos outros. O apóstolo Paulo sofreu muito com essa igreja, e quando ele escrevia essas cartas e mandava os seus delegados, ele enviava delegados para falar com a igreja no nome dele, para corrigir a igreja no nome dele. Quando ele enviava esses delegados não traziam frequentemente notícias boas, revelando que a igreja se mantinha com o coração duro, não aceitando a autoridade do apóstolo Paulo. Nós percebemos somente na segunda carta aos Coríntios, que é a quarta carta que ele escreveu, nós descobrimos que depois da terceira carta, então sim a igreja se arrependeu. E quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, que é a quarta carta que ele escreveu, quando nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo contente. Aí ele está contente, dizendo: olha, que bom que vocês mudaram, que bom que vocês se arrependeram, que bom que vocês voltaram atrás daqueles caminhos todos. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, se eu causei tristeza a alguém, eu quero que haja uma restauração agora. E ele diz: e vocês que causaram tristeza a mim, vocês que causaram muitas tristezas a mim, eu quero lhes dizer que eu perdoo vocês também. E eu quero que haja o restabelecimento dessa paz entre nós, para que Satanás não alcance vantagem entre nós, porque nós não ignoramos os desígnios dele. Somente em 2 Coríntios nós vemos o apóstolo Paulo mais aliviado no contato com essa igreja. Igreja terrível, igreja difícil. Mas o apóstolo Paulo, ele diz no comecinho da sua carta, veja, ele escreve aqui em 1 Coríntios, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, a igreja ainda não está bem. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, a igreja ainda está mal. No entanto, ele escreve dizendo que eles são santos, dizendo que eles foram santificados, dizendo que eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que a igreja pertence a Deus. Algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo está sendo irônico aqui no começo da sua carta. Há quem diga que ele escreve isso aqui com ironia. Mas não é verdade isso. O apóstolo Paulo não faz isso. O apóstolo Paulo não tem esse perfil, ele não tem essa postura de escrever coisas como essa de modo irônico. Nós percebemos muito claramente quando o apóstolo Paulo está sendo severo, quando está sendo irônico, nós percebemos isso com muita clareza. Não é o caso aqui.
A linguagem que ele usa na introdução da carta não é uma linguagem que sugere ironia. Ele realmente está sendo sincero. E nessa sinceridade, no modo como ele fala sobre a igreja, no modo como ele se dirige a princípio à igreja, nós podemos auferir dessa linguagem, das suas palavras, nós podemos auferir uma mensagem importante para nós. Eu quero colocar a mensagem aqui. Veja o que diz: o favor de Deus dirigido à igreja é a causa principal da satisfação do crente com ela. Você está satisfeito com a sua igreja? Você está satisfeito com a sua igreja? Talvez você não esteja satisfeito com a sua igreja, porque você está olhando e buscando coisas que são secundárias no que diz respeito à fonte de satisfação para você. Se você vivesse em Corinto, talvez você dissesse: eu não tenho satisfação nenhuma com a minha igreja. Eu não tenho satisfação nenhuma com essa igreja da qual eu participo. Só vejo coisas erradas e não estou satisfeito com ela. Talvez você não esteja numa igreja igual a de Corinto. A nossa igreja, graças a Deus, não é uma igreja como a igreja de Corinto. Mas talvez você diga: eu não estou satisfeito com a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja não tem um estacionamento maior. Eu não estou satisfeito com a minha igreja porque a minha igreja não tem um instrumental rico, como eu vejo em outras igrejas, com vários instrumentos e pessoas de qualidade tocando e agitando o povão todo. Então, não estou satisfeito com a minha igreja. Eu não estou satisfeito com a minha igreja porque a minha igreja é uma igreja simples. Eu não estou satisfeito com a minha igreja porque a minha igreja é uma igreja pobre. Eu não estou satisfeito com a minha igreja porque ela não faz muitos intercâmbios. Eu gosto de fazer intercâmbios e a minha igreja quase não faz. Não estou satisfeito com a minha igreja porque a minha igreja não faz retiros e passeios. Eu gosto tanto de passear e de participar de retiros e a minha igreja quase não faz nunca isso. Então não estou satisfeito com a minha igreja. E enfim, nós podemos olhar para várias coisas que há na nossa igreja, olhar para elas e dizer: eu não estou satisfeito com a minha igreja. Essas coisas têm o seu lugar, essas coisas são importantes, essas coisas devem ser promovidas, mas elas não devem ser a causa principal da nossa satisfação com a nossa igreja. O apóstolo Paulo ensina, aqui na verdade central, que é o favor de Deus dirigido à igreja, são as bênçãos que ele concede à igreja, os favores que ele realiza em prol da igreja, são essas coisas que devem chamar a nossa atenção. E olhando para essas coisas, então diremos: eu agora estou satisfeito com a minha igreja, porque eu estou vendo na minha igreja alguns favores especiais que Deus realizou em prol dela, e esses favores me deixam feliz com a minha igreja. O apóstolo Paulo olhou para a igreja de Corinto e ele não viu muita coisa que o deixasse satisfeito, mas no entanto, vejam o que ele diz no versículo 4: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Isso é uma brincadeira? Isso é uma brincadeira? Como é que é? O que você faz, apóstolo Paulo? Você ajoelha e diz assim: Senhor, muito obrigado, louvado seja o seu nome, pela igreja de Corinto. Isso é piada. Isso é piada. Será que você, Paulo, não deveria fazer diferente? Será que você não deveria se aproximar de Deus e falar: Senhor, como eu lamento, ó tragédia, ó desgraça, ó vergonha, como eu lamento, ó Deus,
pela igreja de Corinto. Eu nunca devia ter ido para lá pregar o evangelho. Eu nunca devia ter fundado uma igreja. Se eu soubesse, ó Deus, se arrependimento matasse, eu estava morto, enterrado há muito tempo. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso com Corinto, embora existam pessoas que façam isso com a redenção. Mas Paulo não faz isso com Corinto. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por quê? Por causa da beleza e da santidade e da grandeza e da moralidade que vocês têm. É o que está escrito aqui? Não. O versículo continua: por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Corinto, quando eu olho para você, igreja de Corinto, eu não tenho muito para me alegrar. Eu não vejo muitos motivos para me alegrar. Mas há uma coisa que eu vejo. Eu vejo uma coisa que faz com que todo dia eu agradeça a Deus por você. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te buscou. A graça de Deus te salvou. Eu não estou olhando para o que você faz, igreja de Corinto. Não estou olhando para o que você faz para Deus, igreja de Corinto. Eu estou olhando para o que Deus fez por você. E quando eu olho o que Deus fez por você, eu dou graças todos os dias por você. É diferente a visão? É diferente? Muda o nosso modo de ver a nossa igreja? Muda. Quantas pessoas não abandonam a sua igreja porque não tem essa visão? Quantas pessoas não maldizem sua igreja porque não tem essa visão? Quantas pessoas não têm raiva, odeiam a sua igreja, criticam-na, se insurgem contra ela porque não tem essa visão? É triste ver isso. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra uma visão diferente para nós. Vamos aprender a dar graças, não pelo que a igreja é, mas por aquilo que Deus fez por ela. Vamos ver aqui no texto algumas evidências do favor de Deus dirigido à igreja. O apóstolo Paulo fala: eu dou graças porque a graça de Deus se manifestou em vocês. Mas ele vai ser mais específico agora. Quando ele fala a graça de Deus se manifestou a vocês, isso é uma forma muito genérica de falar. O apóstolo Paulo agora vai especificar. Ele vai dizer: olha, eu quero apontar algumas coisas que eu vejo que Deus fez. Eu quero mostrar algumas coisas que eu vejo que Deus faz aí. E que me fazem ver a graça dele dirigida a vocês. E que faz com que eu agradeça a Deus por vocês. Vamos ver então essas 3 evidências do favor de Deus dirigido à igreja. Temos a primeira aqui. A primeira delas está aí, chegou. A igreja foi enriquecida. Será que ele está falando que a igreja de Corinto começou a crescer financeiramente? A igreja de Corinto está ficando rica, hein? Dízimos e ofertas atingindo novos recordes. Nossa, esse mês as entradas financeiras lá em Corinto foram extraordinárias. E as pessoas lá de Corinto tinham um monte de gente pobre. Hoje, aqueles pobrezinhos são empresários. São todos empresários. Aliás, em Corinto agora vai ter o culto dos empresários também. Todos ali, porque Corinto é uma igreja rica agora. Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando? Vejam o que diz o versículo 4. Observem. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Sobre o que ele está falando? Ele vai explicar agora. Ele vai explicar que tipo de riqueza os coríntios tinham. Os coríntios eram ricos.
Os coríntios eram nobres, os coríntios tinham sido enobrecidos. De que forma? Eram empresários agora? Não tem nada a ver, isso é coisa de hoje em dia. Inventaram essas tolices hoje em dia. Estamos falando da palavra de Deus aqui. Vejam, eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, a primeira pergunta que surge, né? Olha o Sinésio aí. Como? Sinésio está com um penteado novo aqui, né? A pergunta é: como a igreja foi enriquecida? De que modo a igreja foi enriquecida? E a resposta vem em toda a palavra e em todo o conhecimento. Uma coisa não faltava em Corinto: conhecimento da verdade. Deus havia usado os apóstolos, Deus havia usado os mestres, Deus havia usado os delegados de Paulo, Deus havia usado essas pessoas para enriquecer a igreja de Corinto no conhecimento da palavra. Vamos entender melhor isso aí no outro quadro. Veja o que diz: a palavra é a transmissão da verdade e o conhecimento é a apreensão da verdade. Os coríntios tinham sido enriquecidos nisso. Lá em Corinto existiam pessoas que transmitiam a verdade, que pregavam bem. E o apóstolo Paulo fala: eu dou graças a Deus por isso, porque existem aí pessoas que enriquecem vocês com a palavra. São pessoas que transmitem a verdade, são pessoas que pregam, são pessoas que ensinam, são pessoas que falam, são pessoas que educam vocês. Vocês têm pessoas aí que realizam essas coisas. Vocês têm sido enriquecidos na transmissão da verdade. Há pessoas aí que fazem isso, e vocês também têm sido enriquecidos na apreensão da verdade. Vocês têm aprendido, vocês têm assimilado conhecimento. Parênteses, eles estavam colocando em prática? Não. Mas o apóstolo Paulo não chega até aí. Ele dá graças porque estavam aprendendo. Sobre a prática ele vai falar depois. Mas agora ele olha e fala: eu dou graças a Deus, porque vocês estão sendo enriquecidos por Deus. Enriquecidos no ensino, enriquecidos no aprendizado. Vocês aprendem as coisas. Vocês estão crescendo no conhecimento. A palavra de Deus vai sendo ensinada aí. A palavra de Deus vai chegando aí, vai sendo ensinada aí. E isso é uma forma de enriquecimento da igreja. Você dá graças a Deus porque a sua igreja está se enriquecendo dessa forma? Você dá graças a Deus porque Ele nos deu a sua palavra e nós temos tido o privilégio de estudá-la, de conhecê-la, de lê-la, de interpretá-la, de memorizá-la, de manejá-la bem? Você dá graças a Deus por esse enriquecimento no conhecimento, na palavra, na transmissão dela, na apreensão dela, que Deus tem concedido à sua igreja? É muito triste nós vermos nos dias modernos uma grande aversão ao conhecimento. Nos dias modernos existe uma visão contrária ao conhecimento, dizendo que conhecer a palavra de Deus é algo carnal. Conhecer a verdade, aprendê-la, se aperfeiçoar no conhecimento é algo ruim. Então é muito comum você assistir um culto onde não há ensino nenhum. É muito comum você ir numa igreja, chegar lá e você ver de tudo, mas você não aprende nada. É muito comum você chegar numa igreja e você ver um espetáculo musical, um espetáculo de dança, um espetáculo de histórias, de testemunhos de vida. Você ouve tudo isso, mas você não vê ensino,
Você não vê o aprendizado sendo se processando. Por quê? Porque existe hoje em dia uma aversão a essas coisas, dizendo que aprender, conhecer, crescer no conhecimento é algo carnal e inútil. Não é assim que o apóstolo Paulo vê essas coisas. O apóstolo Paulo vê o ensino, o conhecimento, a transmissão da verdade como uma forma através da qual Deus enriquece a igreja. A igreja que tem a transmissão da verdade, a igreja que tem a apreensão da verdade, a igreja que cresce no conhecimento, é uma igreja que está sendo enriquecida por Deus. Hoje em dia, quando alguém procura uma igreja, a pessoa começa a fazer perguntas e pergunta o seguinte: lá tem louvor? Tem. Como que é o louvor? Ah, o louvor é assim, mas tem bateria? Tem. Ah, ótimo. E lá tem grupo de coreografia? Tem. Tem? Tem. É bonito? É bonito. Quantas pessoas? Ah, é um grupo bom. Ah, ótimo. E tem quantas pessoas? Ah, a igreja deve ter umas 1000 pessoas. Ah, então essa igreja, eu quero uma igreja, essa é a igreja que eu quero ir. Essa vai ser a minha igreja então. Quando na verdade o crente deveria perguntar, sabe o quê? Só uma coisa: como é o ensino da palavra nessa igreja? Como é o ensino ali? A ministração da palavra, a pregação, a escola bíblica dominical. A igreja oferece uma ampla oportunidade de aprendizado ou não? Essa é a prioridade. É assim que uma igreja é enriquecida. E o apóstolo Paulo via Corinto ser enriquecida nisso e louvava a Deus por isso. Você louva a Deus por isso? Você agradece a Deus pela palavra e pelo conhecimento que é dado na igreja? Ou você procura outras coisas? Ou você segue outras coisas e não vê nisso riqueza, valor? Não vê no tesouro da palavra, não vê no tesouro do conhecimento valor nenhum? Paulo via e dava graças a Deus pela igreja. Infelizmente, nós vemos o cenário moderno caminhar para um culto a Deus que não é o culto do Novo Testamento. São cultos que não acrescentam nada a ninguém. Vemos moças lá na frente, dançando, com faixas na mão, com vestes, pulando, girando. É o grupo de coreografia. É muito bonito, muito sincronizado, muito organizado. Mas quando acaba, a pergunta é: em que eu fui enriquecido com o que acabei de ver? Em que eu fui edificado com o que eu acabei de ver? E a resposta é: eu não fui edificado em nada. Se eu não fui edificado em nada, para que serviu aquilo? Aquilo não serviu para nada. Aquilo foi uma grande perda de tempo. E o culto a Deus não deve ser corrompido por coisas fúteis que não têm valor nenhum. Há uma segunda evidência. A igreja comprova a veracidade da pregação cristã. É uma outra evidência do favor de Deus. A igreja prova a veracidade da pregação cristã. Vamos olhar o versículo 6. Diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês estão dando evidências de que a mensagem cristã é verdadeira. Vocês estão dando evidências de que a mensagem cristã faz diferença.
Vocês estão dando evidências de que a mensagem cristã transforma. É claro que há pecado aí, é claro que há coisas erradas aí, mas vocês ainda assim, mesmo com esse testemunho ruim que vocês têm, ainda nós podemos ver evidências de que o testemunho cristão transforma, modifica, realiza alguma coisa. Agora, como diz, nós podemos dizer, como o testemunho de Cristo é confirmado entre vocês, né? Temos aqui mais um personagem da nossa igreja. Como? Como a igreja comprova a veracidade da pregação cristã? Como a igreja comprova que a pregação cristã é verdadeira? E o apóstolo Paulo responde, nós temos aqui a resposta, através dos dons espirituais que os irmãos demonstram ter recebido de Cristo. Vejam o versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Como é que eu sei? Como é que Paulo sabia que o testemunho de Cristo, a pregação de Cristo, tinha feito diferença na vida daquelas pessoas? Ele olhou para os dons que havia na igreja. A igreja de Corinto tinha dons espirituais. E a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é uma expressão genérica, aponta para os mais diversos dons. Na igreja de Corinto existiam profetas, o dom de profecia. Na igreja de Corinto havia o dom do conhecimento, mestres que ensinavam a verdade. Na igreja de Corinto havia o dom de línguas, pessoas que sem nunca terem aprendido língua alguma, pronunciavam, falavam em línguas estranhas, em línguas, em idiomas que nunca tinham conhecido. Era um dom miraculoso, era um dom extraordinário que existiu na igreja até o primeiro século. E a igreja de Corinto realizava, algumas pessoas tinham esse dom e colocavam em uso esse dom, um dom extraordinário. Algumas pessoas recebiam o dom de interpretar essas línguas, sem nunca terem aprendido, conseguiam interpretar essas línguas todas. Alguns irmãos tinham o dom de curavam pessoas através do poder de Deus. E o apóstolo Paulo via esses dons presentes na igreja, e ele dizia: olha, esses dons mostram que realmente a palavra de Cristo fez diferença na vida de vocês. Olha os dons que há aí na igreja, eu vejo esses dons aí. E isso comprova que a mensagem cristã realmente encontrou lugar aí na vida de vocês. O testemunho de Cristo realmente penetrou aí na igreja, na vida de vocês, no coração de vocês e transformou. A igreja tem dons. Cada irmão tem um dom. Nós não temos mais hoje o dom de línguas, ainda que aconteçam milagres nessa área. Nós não temos mais o dom especificamente, uma pessoa que consegue exercitar esse dom. Existem milagres hoje em dia nessa área, nós sabemos, mas o dom em si, tal como exposto pelo apóstolo Paulo, ele deixou de existir no ano 70 da era cristã. Depois do ano 70 esse dom não mais existiu. Mas nós temos diversos outros dons na igreja. Temos pessoas na igreja com o dom de servir, temos na igreja pessoas com o dom de presidir, temos na igreja pessoas com o dom de ensinar, temos na igreja pessoas com o dom de contribuir, temos na igreja pessoas com o dom de socorrer, temos na igreja pessoas com o dom de serviço. Nós temos os mais diversos dons presentes na igreja. Pessoas que têm habilidades especiais para consolar, para exortar, têm aquele dom de exortação. São pessoas usadas por Deus para encorajar os outros. Deus vai trabalhando na sua igreja e vai concedendo esses dons, essas disposições, essas habilidades especiais para que o seu serviço seja realizado, para que os crentes sejam edificados. E Paulo olhava para a igreja de Corinto e via esses dons e dizia: eu dou graças a Deus por Corinto. Cada crente da nossa igreja tem um dom. E o fato de cada crente ter um dom revela que a mensagem de Cristo fez diferença aqui. E nós devemos agradecer a Deus por nossa igreja, por causa disso, porque Deus mostrou para nós, através dos dons, que a sua mensagem é verdadeira.
As crianças estão chegando, sentem-se quietinhas, sem confusão, que o pastor ainda não acabou o sermão. Podem sentar os anjinhos, bonzinhos. Não? Muito bem. E nós temos uma terceira evidência do favor de Deus pela igreja. A igreja é protegida do desvio e da queda. Vejam o versículo 8. Vejam por que o apóstolo Paulo louvava a Deus pela igreja. Ele está contente, dizendo que dá graças a Deus pela igreja, e agora no versículo 8 ele diz mais um motivo disso. Ele, o Senhor Jesus Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Hoje? Não. Quando? O que está escrito aí? Vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não se iludia, ele sabia que igreja perfeita não ia existir hoje não. Mas ele dizia: eu louvo a Deus por vocês, porque eu sei que o Senhor vai preservar vocês e vai fazer com que naquele dia vocês sejam irrepreensíveis na presença dele. Eu louvo a Deus por vocês porque eu tenho essa certeza que ele vai guardar vocês, ele vai proteger vocês da queda, ele vai proteger vocês do desvio, ele vai fazer isso. O texto continua: fiel é Deus, o qual também os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus quem vai fazer isso porque ele é fiel. Ele chamou vocês, e ele que chamou vocês também vai preservar vocês. Aí vem a perguntinha: como? Como Deus vai nos preservar? Esse nenê é o Tiago, né? É o Tiago esse nenê? Tiago da Vanice, né? Está meio assustado aí, né? Está meio assustado. Como Deus vai preservar? Como Deus vai proteger? Como Deus vai guardar? Nós temos diversos textos dizendo isso. Nós temos aqui alguns. Mateus 16, 18. Outros textos, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. 1 de Pedro 5, 10. Judas 24 e 25, e nós não temos tempo de ler todos esses textos. Os irmãos que estão anotando podem ler em casa. Mas o principal que nós vemos aqui, num texto como esse, Mateus 16, 18, é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O inferno vai se levantar contra ela. Todos os batalhões infernais vão atacá-la, vão querer destruí-la, vão querer esmagá-la, vão querer matar cada crente, vão querer desviar a todos, vão querer manchar o nome da igreja, vão querer manchar o nome do reino de Deus. Mas o diabo e seus anjos não vão ter vitória sobre a igreja. O apóstolo Paulo olhava para Corinto e via aquela igreja problemática. Ele então se recolhia no seu quarto e ele dizia: Senhor, obrigado por essa igreja. Obrigado, porque eu sei que o Senhor vai preservá-la e guardá-la. O Senhor vai protegê-la e restaurá-la. E haverá um dia, quando o Senhor voltar, em que esses irmãos todos serão irrepreensíveis. O Senhor é fiel e eu sei que o Senhor fará isso. Deus não vai fazer isso só com a igreja de Corinto. Deus vai fazer isso com a sua igreja aqui. É hora, portanto, de você parar de reclamar e começar a agradecer a Deus por ela. É hora de você parar de ver defeitos e criticar e começar a louvar a Deus por ela. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Já fez isso de coração alguma vez na sua vida?
É hora de começar a fazer isso, porque isso revela uma visão teológica correta da Igreja de Deus. Nós temos algumas aplicações, bem depressa, vamos vê-las aqui. São rápidas aplicações desse texto. Eu quero que os irmãos guardem. Como Paulo, não permita que as falhas que há na igreja deem origem a um conceito ruim dela. Você vê falhas na igreja, não tenha contra ela um conceito mau. Continue a vê-la como povo de Deus, como alvo do seu favor especial. Segundo lugar, como Paulo, dê graças a Deus pelo fato da igreja ser alvo dos favores estudados. A igreja foi alcançada por esses favores todos que estudamos. Dê graças a Deus por eles. Terceiro lugar, importante, é uma coisa mais pessoal isso aqui agora. Avalie-se em sua vida. Quem está anotando pode anotar depois, porque eu não posso esperar. Então, depois o Marcel vai projetar de novo, aí você copia rapidinho, porque não dá tempo de eu esperar todo mundo copiar. Tem que fazer um curso de taquigrafia, né? Escrever bem depressa, né? Aqui, isso é bem pessoal, isso aqui agora. Isso aqui é você, sozinho. Então, olha aqui. Avalie-se em sua vida, esses favores estão presentes, a fim de confirmar que você realmente é parte do povo santo. Veja se na sua vida essas coisas existem. Nós mencionamos essas três. Dissemos que a igreja foi enriquecida em conhecimento. Você é enriquecido em conhecimento? Ou você acredita em qualquer mentira que aparece? Qualquer aventureiro que fala qualquer coisa, você corre atrás. É assim que você é? Cuidado. Talvez você não seja um crente. A igreja foi enriquecida com conhecimento. Se você não tem discernimento, sabedoria, conhecimento, talvez você não seja um crente. Avalie se você tem dons espirituais na sua vida que você usa. Há algum dom espiritual na sua vida? Não tem dom nenhum? Você não tem dom nenhum com o qual você serve a sua igreja? Talvez você não seja parte da igreja, porque Deus deu um dom para cada crente, ou mais, para que eles sirvam na igreja. Se você tem dificuldade em encontrar qual é o seu dom, ou não tem nem mesmo disposição de encontrá-lo para colocá-lo no serviço de Deus, talvez você não seja um crente. Deus deu os dons para o seu serviço. A igreja é protegida do desvio e da queda. Você se mantém firme na verdade? Ou você se desvia com facilidade para o erro? Se você é alguém que se desvia com facilidade, cai com facilidade, cuidado. Talvez você não seja igreja. Talvez você não seja parte do povo santo de Deus. Então verifique se essas coisas estão na sua vida. Se elas não estão, talvez você não tenha sido alcançado pelo favor de Deus. E finalmente, se você tiver coragem, pergunte a alguém que o conhece bem se sua vida é uma prova de que a mensagem cristã faz diferença. O apóstolo Paulo olhou para os coríntios e disse: olha, eu vejo aí em vocês, nos dons de vocês, que a mensagem cristã realmente faz diferença. Faça o teste, você. Se aproxime de alguém que você conhece e diga assim para a pessoa: olha, você vê em mim um crente genuíno? Você enxerga isso em mim? Você vê em mim evidências de que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus? Pergunte isso para o seu marido. Pergunte isso para a sua esposa. Pergunte isso para o seu pai. Pergunte isso para a sua mãe. Pergunte isso para o seu filho. Pergunte isso para o seu amigo incrédulo. Ele sabe. Se você tiver coragem, pergunte a ele.
você vê em mim um homem, uma pessoa de Deus? Faça isso hoje, quando chegar em casa. Porque a Bíblia diz que o crente verdadeiro, ele apresenta em sua vida evidências de que o testemunho de Cristo é real. Pergunte. Talvez não seja necessário. Talvez você já saiba a resposta. Não precisa perguntar. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela igreja, pela graça que o Senhor lhe dirigiu. Obrigado, porque o seu favor é o motivo maior, é o motivo principal pelo qual devemos louvar ao Senhor por ela. Dá-nos, portanto, ó Deus, essa visão do apóstolo Paulo, que mesmo tratando com uma das igrejas mais problemáticas da história, foi capaz de dobrar seu joelho com sinceridade e dar graças ao Senhor por ela. Faça com que sejamos assim também. Muda a nossa visão e o nosso coração, e desse modo possamos observar o seu povo do modo como o Senhor quer que o façamos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.